Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que ustedes estén bastante bien. Sí, eu sou Cecília, professora de espanhol há 23 anos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma pequena aula de espanhol e um tema muito interessante. Mais uma vez, eu gravo essas aulas baseadas nas dúvidas dos meus alunos. Eu dou aula para um rapaz de uma multinacional e esses dias ele estava numa conferência online e ele me disse, professora, alguém me disse, encienda a luz, encienda a câmera. E ele falou, como é o verbo mesmo? Eu entendi que era para eu ligar a câmera, mas eu não entendi, encenda, aí eu tive que explicar-lhe que se tratava do verbo encender em espanhol, sim? O que acontece? A língua portuguesa, às vezes você vai ver, né, principalmente os nativos que estudam português, quando você fala liga, ligar tem vários sentidos em português, ela não liga para mim, liga a luz, liga o forno, liga a televisão, liga aí, faz uma ligação, enfim. O verbo ligar, ele é muito amplo em português. Em espanhol a gente tem alguns verbos específicos. A gente vai perceber que a língua portuguesa ela dá uma, né, pega um vocabulário e abre para tudo. O espanhol já especifica. Então, em espanhol, nós temos dois verbos importantes que são sinônimos em alguns momentos. ¿Sí? Por exemplo, o verbo encender e o verbo, por exemplo, prender em espanhol, tá? A gente vai usar o verbo prender como sinônimo de encender. O que é o verbo encender? Se você procurar no dicionário, encender é acender, tá bom? Acender a luz, acender um cigarro, acender um fósforo, por exemplo, encender a luz, encender um cigarrillo, encender uma cerilla, encender uma paixão, né? Acender uma paixão, suscitar no sentido de encender guerras, né? Entusiasmar, animar, tem até o sentido de estação sexual. Mas enfim, nós estamos falando do primeiro sentido do verbo encender. Acender, prender fuego, encender lumbre. Por ejemplo, conectar ao circuito eléctrico, enciende la tele, enciende la televisión. En este sentido, el verbo prender tiene el mismo sentido. Prenda la televisión, encienda la tele, ¿no? Enciende tú la tele, encienda usted la tele. Então é o sentido de conectar, ligar um circuito elétrico. Liga a televisão, enciende el horno, enciende la luz, enciende la televisión. También tenemos un sentido de avivar un sentimiento o pasión. Por ejemplo, los ánimos se fueron encendiendo durante el debate. Também temos um sentido de causar um ardor, uma queimação. Por exemplo, se le encendieron los pies en la caminata. E também tem um sentido de cada vez que te mira se enciende. Uma pessoa que se pone colorada, ruboriza, se pone com vergonha, né? Então tem vários sentidos. Mas o que eu queria mais enfatizar hoje aqui no vídeo seria encender no sentido de ligar a televisão, ok? Encienda, conectar um circuito eléctrico, ¿vale? En español eléctrico, ¿vale? Y este verbo, chicos y chicas, fíjense bien que es un verbo irregular en español, ¿sí? ¿Qué quiere decir un verbo irregular? Es un verbo que yo diptongo. O que é diptongo, professora? Eu troco uma vocal por duas vocales, tá? Por exemplo, vamos a conjugarlo en el presente para ustedes. Yo enciendo, tú enciendes. Él, ella, usted enciende. Nosotros encendemos, vosotros encendéis, ellas, ellos, ustedes enciendem, ¿sí? Então vocês percebem que é um verbo, ele se trata de um verbo irregular, tá? Vos encendés en Argentina, ¿vale? Pasado, yo encendí, tú encendiste, ella encendió, usted encendió, encendimos, encendisteis, encendieron. Pretérito perfecto simple, tá? O conocido también como pretérito indefinido en español. Entonces, si alguien le dice, por ejemplo, encienda la cámara, ligue a câmera, ok? Essa foi a dúvida aí do meu aluno. No sentido, eu poderia ter aí o verbo prender em espanhol, tá? Prender no sentido de prender fuego, prender luz, tá? A terceira acepção do sentido do verbo prender no dicionário de espanhol, tá? Para quem não sabe também, eu sou tradutora, eu trabalho com algumas traduções técnicas. Todo esto es mucho estudio, mucha lectura y mucha dedicación en español. Y a mí me gusta mucho leer los diccionarios de sinónimos. Entonces, Avanza es una forma de ampliar nuestro vocablo, nuestro léxico em espanhol, vale? Então, prender, gente, ao contrário do verbo encender, só para esclarecer para vocês, tá? O verbo prender, ele não é irregular, ele não diptonga, tá? Ele é um verbo regular, quer dizer, ele não é irregular. Yo voy a conjugarlo así, yo prendo, tú prendes, ella, usted prende, nosotros prendemos, vosotros prendéis, ellos prenden. Pasado, yo prendí, tú prendiste, ella, él, usted prendió, nosotros prendimos, vosotros prendisteis, ellos, ustedes
prendieron, ¿vale? Entonces el verbo prender, lo que estoy hablando es sinónimo de encender, ¿tá? Por ejemplo, prendió las ramas de la chimenea. Se puede hablar en español, ¿sí? Hablando del fuego, de la luz, de cosas combustibles. Encender o incendiar, ¿no? Es prender fuego, ¿ok? Vale, bueno, yo les espero que les haya gustado. Ah, mas professora, tem sempre aquele aluno que vai perguntar, né? Prender pode ser detener? Sim, detener, atrapar, detener o capturar a alguien en español. La policía prendió a los atracadores o detuvo a los atracadores, ¿no? Los atrapó. Hay muchos sentidos, ¿sí? Siempre hay que estudiar mucho una lengua, ¿sí? Y en el avanzado usted va descubriendo los otros sentidos de los verbos. Entonces, queda aquí para ustedes esta lección de español. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima clase de español. Hasta luego.